Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para falarmos a respeito de escatologia para iniciantes, aqui no canal A Voz do Espírito Santo, no curso Verbum Fidei. E você que pode, já vai, por favor, deixando seu joinha, inscreva-se no canal, clique nas notificações, certo? Nos siga. E se você sentir o desejo no coração de, além de estar orando, contribuir com algo, por favor, faça um Pix no número 31 98529 2939 ou nesse e-mail aí com chave de Pix, ambos, né? cursoverbumfidei@gmail.com. Dúvidas que precisam ser esclarecidas ou coisa parecida, por favor, pode mandar um zap nesse número também, o número de chave de Pix. E, na medida do possível, estaremos respondendo. Algumas pessoas já estão ligando, isso é muito bom, já tem pessoas ligando, já tem pessoas mandando mensagem, já tem pessoas nos ajudando aí com joinha, com inscrição, com as notificações, sabe, com comentários e até financeiramente também, para a glória do Eterno, que o Senhor continue abençoando e prosperando. Vocês estão nas nossas orações, independente de contribuir ou não, ok? O curso é gratuito, como eu falei. Isso é uma contribuição que nós estamos pedindo, não tem valor, é o valor que você sentir no coração de fazer para nos abençoar, para melhorar a estrutura do canal, para melhorar o cenário, para melhorar a luz, para melhorar os equipamentos de trabalho, para que possamos oferecer um trabalho melhor, uma aula melhor, mais à vontade, mais adequada, certo? Nós temos a intenção no futuro de abrir um debate, fazer uma mesa redonda e discutir temas polêmicos da Bíblia Sagrada. Isso é muito interessante porque tira muitas dúvidas. Eu não quero fazer com duas pessoas debatendo, eu quero várias pessoas sentadas numa mesa redonda, 5, 6 pessoas numa mesa redonda e cada um dando a sua opinião, sua visão, falando de forma simples para que todos possam entender e participar. Pessoas de várias correntes teológicas, de vários pensamentos, vários ministérios diferentes, e é bola para frente porque atrás vem gente, vem muita gente. As 3 correntes escatológicas são pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas é o seguinte, são os defensores de que a tribulação vai acontecer, mas a igreja será arrebatada antes da tribulação, certo? Então tá aqui, ó. A igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada antes que ela inicie. Aí eles têm as bases dele. Apocalipse 3:10, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9. Então eles defendem que haverá uma semana de anos nos quais se dará as bodas do Cordeiro nos céus. Esse é o pensamento do pré-tribulacionista. Vamos lá. Mid-tribulacionista. Esta corrente escatológica entende que a tribulação, a última semana de anos que profetizou o profeta Daniel, a igreja de Cristo passará o primeiro período de 3 anos e meio, chamado também de princípio das dores aqui na terra, sendo arrebatada ao fim deste período, quando o Espírito Santo deixará seu papel de redentor do mal e subirá, conduzindo a igreja ao céu, deixando na terra o caminho livre para o anticristo, no período conhecido como Grande Tribulação. Veja Apocalipse 7:14 para você conhecer o texto. Então aqui no mid-tribulacionismo fala que a igreja vai passar pelas dores, o princípio das dores, que são os primeiros 3 anos e meio, antes do anticristo quebrar o acordo com Israel, a aliança com Israel, e aí então a igreja será arrebatada, subirá com o Espírito Santo ao encontro de Cristo, e então virá a tribulação. Mas a igreja passará pelo princípio das dores. Pós-tribulacionistas, o que eles pensam? Essa corrente escatológica acredita que a igreja passará por todo o período da tribulação, ou seja, eles vão passar a semana inteira, a semana de anos, passarão 7 anos na terra, sofrendo junto com quem estiver na terra, sofrendo com Israel, passando por toda aquela situação terrível que vai ficar na terra. Então, essa corrente escatológica acredita que a igreja passará por todo o período da tribulação e se encontrará com Cristo apenas após a grande tribulação. Eles não distinguem a segunda vinda em 2 fases.
alegam que ao longo da história a igreja sempre sofreu perseguição e não seria diferente nesse período. Porque, olha só, o texto de Apocalipse fala que haverá duas vindas de Cristo, duas voltas. A primeira volta, ele arrebata a igreja. A segunda, ele vem com a igreja para a Batalha do Armagedon, ok? Então, o que acontece? Eles acreditam que, não, a igreja vai passar por toda a tribulação, vai subir com Cristo e pronto. E aí vem o milênio. Vem a guerra do Armagedon, depois vem o milênio, mas que a igreja vai passar por isso. Mas, na verdade, a igreja é arrebatada, certo? Vem a tribulação, vem a guerra do Armagedon e, posteriormente, vem o milênio. Essa é, na minha opinião, a corrente mais provável. Por exemplo, o pré-tribulacionismo, que é o que eu acredito, não estou impondo, é o que eu acredito, ele é mais convincente. O mid-tribulacionismo, ele tem suas verdades também, porque é interessante o mid-tribulacionismo. Agora, o pós-tribulacionismo, ele é mais complicado para mim, né, para a minha pessoa de acreditar. Mas é uma corrente válida e tem um detalhe, gente. Pode ser verdade, mas o que é importante é que tanto o pré-tribulacionismo como o mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, todas as três correntes dão no mesmo lugar, no arrebatamento da igreja. Isso não é anulado. Então, se isso não é anulado, não importa quando vai ser o fato. O importante é que o fato vai ocorrer e o resultado desse fato é nós vivermos com Cristo para sempre. Na segunda vinda, o povo de Deus será levado para o céu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, em Tessalonicense, o povo de Tessalônica, estava questionando a Paulo sobre o arrebatamento. Falando assim, mas Paulo, e o pessoal que morreu aí em Cristo, que morreu na fé e o Senhor não voltou, como é que vai ficar isso? Ele falou, fica tranquilo, porque os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntos com eles. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois que os mortos ressuscitarem, nós que estamos vivos, seremos arrebatados com eles. Esse foi o consolo que Paulo deu ao povo de Tessalônica com relação aos seus mortos que morreram na fé e não viram a volta do Senhor. Eles falaram, morreu sem Jesus, morreu sem ver a volta, e aí, como é que vai ser esse negócio? E agora, como é que está a situação? E aí Paulo deu essa palavra de consolo ao povo de Tessalônica. O líder dos ímpios será destruído com a glória da vinda de Cristo, e o resto dos ímpios serão destruídos pela sua espada. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,8, então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A Bíblia diz em Apocalipse 19:21, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Como os justos irão para o céu com o Senhor e os ímpios serão destruídos, né? Como os justos irão para o céu com o Senhor e os ímpios serão destruídos pela aparição de Jesus. A terra ficará sem habitantes humanos durante um tempo. A Bíblia diz em Jeremias 4, 23 e 25, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. O negócio vai pegar nesse tal de tribulação aí em volta de Cristo, hein, gente? Fica preparado. Os outros ímpios ficarão nas suas sepulturas durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse 24 e 5, 20,
versículo 4 e 5. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Interessante, né? Olha só. Jesus vai vir, vai aniquilar os inimigos, vai levar os seus santos, e durante 1000 anos os santos reinarão com Cristo, e os mortos estarão aguardando a segunda vinda de Cristo, o retorno dele, o segundo retorno, para então ser o fim de tudo, porque diz a palavra, nós vamos ver isso mais para frente, que o anticristo ficará trancafiado e depois de 1000 anos ele será solto e então será completamente destruído. Será solto por um tempo, então será destruído definitivamente. Então, esse período, de acordo com a profecia do profeta Jeremias, Jeremias 4, 23, fala que ele olhou o céu, não viu ave, as aves fugiram, olhou a terra, não tinha habitante, não tinha nada, estava tudo vazio. Então é interessante esse pensamento, tá, gente? É um pensamento teológico, com base bíblica, mas existem outros pensamentos teológicos também com outras bases bíblicas, mas no momento esse que nós estamos apresentando, e você vai observar que é o seguinte, que essa possibilidade, ela é plausível, por quê? Porque o profeta profetizou lá atrás, certo? E o livro de Apocalipse deu respaldo para isso, aqui no texto que nós lemos. Então, nós temos uma profecia e temos um respaldo no Apocalipse, que seria o cumprimento, o reforço de que o que foi profetizado por Jeremias vai se cumprir nesse período. Entenderam? Então isso é algo que você, é algo que você que está ouvindo deve estudar, deve se esforçar, aprender mais. Estuda, vai para o YouTube, põe lá, pesquisa. Não pesquisa um pastor somente não, ouve vários pastores. Eu recomendo para vocês o programa Vejam Só, de debates bíblicos, é interessante. Tem muita coisa desnecessária às vezes nos debates, mas é interessante porque você ouve dois pensamentos, entendeu? Te aconselho a ler livros. Eu vou deixar, nesse vídeo não, mas no próximo vídeo eu vou deixar um link para você baixar livros de escatologia, para você estudar a respeito de escatologia, livros em PDF, você baixa e vai estudar gratuitamente, não é pago também não. É interessante você olhar, mas compreenda uma coisa, são vários autores que existem de escatologia, são vários pensamentos, tem manuais que são tendenciosos, assim como Bíblia de estudo. Toda Bíblia de estudo ela é tendenciosa. O que é uma Bíblia de estudo? O que é uma Bíblia tendenciosa? Ela tenta te empurrar para dentro da visão do autor. Por exemplo, a Bíblia de Genebra, ela defende a ideia da predestinação e ela grifa aquilo ali de forma que destaca, chama a atenção, como se fosse uma mensagem subliminar. E você começa a se apegar a uma ideia de predestinação. Aí vem a Bíblia de estudo pentecostal das Assembleias de Deus, e aí te empurra uma doutrina assembleiana. Aí vem a de aplicação pessoal, que também é na Assembleia de Deus, vem com a doutrina semelhante, mas com algumas lacunas para outras legalidades, para algumas legalidades. Aí vem a Bíblia Sheldon, aí vem a Bíblia de estudo da mulher, aí vem a Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira, do Silas Malafaia. Elas são tendenciosas, elas sempre vão puxar você para a ideia de quem a criou, de quem a adotou. Então a melhor coisa é você ler Bíblia sem estudo, ler normal, pega aquelas Bíblias capa duras, antigas, sabe, bonitinha, pega elas, lê. Depois que você lê e você tiver uma opinião sua sobre o assunto, o Espírito Santo tiver te revelado algo, você tiver tido uma visão do alto, porque é o seguinte, não consigo entender, ora ao Espírito Santo, que ele vai te revelar. O Espírito Santo te revelou as coisas, aí você pode pegar a Bíblia de estudo e ler à vontade. Por quê? Porque você já tem a sua opinião formada sobre o assunto. Claro que a sua opinião pode mudar, mas você tem uma opinião pelo menos. Você não é uma casa vazia que qualquer informação vai entrar e fazer morada. Entendeu? Ninguém vai invadir essa morada. Por quê? Porque essa morada já está habitada com alguma coisa. Tem uma frase
de um cantor chamado Raul Seixas, que já nos deixou há muitos anos, deixou em 89. Ele fala o seguinte: antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. E isso é uma verdade. Antes de você pegar a informação de qualquer outra pessoa, ainda que seja o mais sábio dos sábios, tenha a sua própria informação. Você pode até mudar a sua opinião, mas você tem a sua informação. Leia a Bíblia. Leia. Até o que eu estou ensinando aqui, gente, é o seguinte: não aceite de, não, isso é, não. Ouça, aprenda, vai para a Bíblia, folie a Bíblia, lê. E aí depois você pode dizer se gostou ou não disso, se está certo ou errado, você vai poder ter uma opinião para dar. E não é difícil dar opiniões. Se você tiver conhecimento, você vai ver que é muito fácil dar opinião, porque você vai ter alguma coisa para opinar. Agora, tem gente que não tem nada para opinar. Ou aceita calado, ou fala besteira. Então, lê Bíblia. O segredo é ler Bíblia, orar, jejuar, pedir direção ao Espírito Santo. Pede sabedoria que o Senhor dá. Amém? Enquanto os santos estão no céu e os ímpios estão mortos, o diabo estará limitado a esta terra deserta durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse 20, 1:3, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vou te falar, viu, rapaz? Essa parte do Apocalipse tá parecendo até o cenário brasileiro, tá? É um tal de prende bandido e solta que vou te falar. Meu Deus do céu. Você vê que coisa. O infeliz vai finalmente ser aniquilado, vai ser mobilizado, vai ficar estagnado. O anjo vem com a cadeia, prende ele, joga no abismo, sela a porta do abismo, ele não pode passar por esse selo. Mas depois é necessário que ele seja solto por um tempo. Meu Deus do céu, que situação, hein? Mas vamos para frente, porque é o seguinte, eu falei, não lembro se eu falei isso na primeira aula, ou se foi em outra aula que eu ministrei, em alguma igreja, mas olha, o livro do Apocalipse, ele é um livro de denúncia. Nesse livro, o Senhor está denunciando os planos futuros do inimigo. E aí você vai ver muito sofrimento. Você vê a história da igreja de 62 depois de Cristo para cá, que, meu Deus do céu, o que é aquilo? É muita miséria, é muito sofrimento, é muita dor. E você fala, olha, acabou, o Senhor foi para lá, acabou, já era. Nada vai se cumprir. Só que o livro de Apocalipse é exatamente, sabe, um spoiler do resultado final, do final da série. Sabe quando você entra lá no Facebook para ver o que vai acontecer no próximo capítulo da série, que você está ansioso? Eu fiz muito isso na época do Game of Thrones. Eu ficava olhando lá desesperado, meu Deus, o que eles estão falando, o que eles estão vendo, o que eles estão sabendo. Ansioso para ver o resto da série, para saber quem ia morrer, quem ia sobreviver, se, sabe, algo era verdade mesmo, era só um sonho, não, aquela coisa. Apocalipse é mais ou menos isso. Você está tendo um spoiler do que vai acontecer lá na frente. Só que com um detalhe, essa informação é verdadeira, porque vem de fonte verdadeira, veio do diretor de toda essa série, o próprio Senhor. Então ele está mostrando já o futuro para que você, ainda que sofra, tenha esperança, esteja consolado, seguro, com conhecimento, seguro. Lembra dos 3 sentimentos? Conhecimento, não é isso? Consolo e coragem. Então você tem que estar ali, ter conhecimento para estar consolado e ter coragem, porque o resultado final é favorável a você. Então não temas. Ao fim dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu à terra. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 1:3,
E vi novo céu e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha só, e habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O próprio Deus estará com o povo. Agora eu acho que é uma coisa interessante. Olha só, o que João vê aqui fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu, a primeira terra, e o mar já não existe. E aí, por muitos anos, os irmãos debatiam isso, falavam assim: olha, gente, o mar é tão do diabo que nos últimos dias ele nem vai existir mais, vai acabar. Já era o mar. Praia é pecado, praia é do diabo. Por que as pessoas... Você vai na praia que você vê mulher pelada, você vê homem pelado, você vê um monte de coisa ruim. O mar não é de Deus. Gente, quando João fala assim, ó, o mar já não existe, João estava na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, que tinha um poço que não dava para alimentar uma família sequer. Ele não trabalhou em minas de carvão, nem minas de diamante, como as pessoas falam, é mentira, não tem nenhuma base isso. Outra coisa, lá não plantava, não colhia, não fazia nada. De vez em quando os navios passavam, jogavam água e comida para os prisioneiros que estavam na ilha de Patmos, certo? Então, quais eram as grades que prendiam João naquela prisão? Era o mar. O mar era grade. O mar separava João da sua cultura, do seu povo, da sua terra natal, dos seus amigos, dos seus irmãos, de pregar o evangelho, de sair anunciando, de ter vida. O mar era a grade que separava João da civilização. Então, quando ele fala assim, o mar já não existe, é tipo assim, aquilo que me mantia isolado, aquilo que me mantia preso, cativo, não existe mais, acabou. Eu sou livre. Entendeu a conotação disso? Então muitas pessoas começam a falar: o mar é pecado, praia é pecado, que está lá em Apocalipse. Por isso que eu falo, tem que estudar. Estuda, gente, estuda. Quem estuda e não se iluda, né? Vamos lá. Ou você estuda ou você se ilude. Então procura estudar, para não ficar iludido com certas interpretações loucas aí. Nessa altura, os ímpios ressuscitados e Satanás liberado tentarão apoderar-se da cidade de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 27, 9: Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e o fim de ajuntá-las para a batalha. A fim de ajuntá-las para a batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E nessa altura serão destruídos pelo fogo do inferno. E nessa altura serão destruídos pelo fogo do inferno. Nota, a Bíblia diz em Apocalipse 29: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Eles vão tentar contra a cidade santa, mas o fogo do céu descerá e consumirá com todos, serão devorados pela ira do eterno, a ira dos últimos dias. Meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Glórias ao Eterno.